Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também estejam bem. Hoje venho compartilhar com vocês mais um vídeo tag em parceria com nossas amigas. É uma tag que tem o título Você conhece os 10 mandamentos? Então, já peço a vocês que assim que vocês assistirem o meu vídeo, vai lá assistir o vídeo das nossas amiguinhas, tá? Que todos vão ter respostas maravilhosas para deixar aí para cada um de vocês com as respostas bíblicas, tá? A gente vai estar respondendo tudo conforme está escrito na palavra de Deus. E já peço para vocês deixar o like, curtir, comentar, compartilhar com os amigos e familiares, tá bom? Vou estar deixando no final do vídeo o nome de cada uma das participantes que vai participar conosco dessa linda tag, tá bom, pessoal? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pessoal, aqui a gente vai dar início, tá? A nossa primeira pergunta da tag que diz assim: quais são os 10 mandamentos e onde pode ser encontrado na Bíblia? Vou responder a primeira pergunta, né? Que os 10 mandamentos são: não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçará. Os 10 mandamentos, eles são encontrados em vários livros da Bíblia, você encontra os 10 mandamentos. Mas aqui onde eu estou lendo, ele está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, tá? No versículo 5 a seguir, você encontra todos os 10 mandamentos da palavra de Deus. E cada um mandamento tem um significado, tá, pessoal? Eu não vou ler o significado de cada um para não prolongar muito o vídeo, tá? Mas cada um tem um significado maravilhoso. Se você quiser saber o significado de cada um dos mandamentos de Deus, você pode encontrar na palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, tá bom? Vamos para a segunda questão. Qual é o primeiro mandamento e o que ele nos ensina sobre a relação com Deus? Amarás o Senhor teu Deus, que é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Deuteronômio 6:5. Ele nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar e amá-lo acima de todas as coisas. Então, essa é a resposta da número 2, tá, gente? A palavra de Deus, ela é linda. Cada vez que você se dedica a estudar a palavra de Deus, ela nos surpreende com palavras lindas, com palavras que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos dá motivação para a gente ler a cada dia a palavra de Deus. A terceira questão. Por que é importante não ter outros deuses além de Deus? A resposta da número 3. A importância de não ter outros deuses além de Deus está relacionada com a ideia de que Deus deve ser a principal prioridade na vida e nas outras coisas. Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, Jesus, ele é o único e suficiente salvador da nossa alma. Então, não há outro Deus a não ser o nosso Deus, que ele morreu e hoje está vivo, né, para perdoar os nossos pecados. Então, não temos outro Deus, além de ser o Deus vivo, Deus poderoso, Deus que tudo pode, que tudo vê. Então, esta é a resposta da número 3. Aqui diz também o mandamento na Bíblia,
O mandamento não terá outros deuses diante de mim. Aparece em Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3. Sendo um dos mandamentos, Isaías 45, 5 e 6, diz: eu sou o Senhor, teu Deus, e não há outro Deus além de mim. Então, esta é a resposta número 3, tá bom? Vamos para a pergunta de número 4. A pergunta de número 4 é: qual é o significado do segundo mandamento? Muito bom, né, pessoal? Vamos lá. A resposta é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Tá vendo, pessoal? Muito bom a gente estudar. E eu vou deixar mais outra resposta aqui que diz assim: que o segundo mandamento da lei de Deus é não tomará o nome de Deus em vão, o que significa honrar e respeitar o nome de Deus. Esta é a resposta número 4, tá, pessoal? A pergunta de número 5 é: por que é proibido fazer imagens de Deus ou de outros deuses? A resposta é: a proibição de fazer imagens de Deus ou de outros deuses está relacionada com a idolatria, ou seja, com a adoração de imagem como se fossem Deus. Vou explicar melhor. Na Bíblia, Isaías 44, 9, 20, condena a confecção de imagens para serem adoradas como deuses. O terceiro mandamento da Bíblia: não fará para ti imagem de escultura, proíbe a idolatria, tá? O mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 23. E ordena que não devemos ter outros deuses ou prioridades acima de Deus. A preocupação é a idolatria e não as imagens para idolatrar. Não é preciso ter imagem em casa ou nos templos, tá? Então, aqui tivemos a convicção que só existe um Deus, né, pessoal? Que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, tá bom? Vamos para a pergunta de número 6. A pergunta de número 6 é: qual é o terceiro mandamento e como podemos respeitar o nome de Deus? O terceiro mandamento está em Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que significa tomar o nome de Deus em vão? Significa quebrar a reputação, o caráter e a autoridade de Deus. Essa é a resposta do número 6. Vamos para o número 7. Porque é importante não usar o nome de Deus em vão, que é a número 7. A resposta número 7. Não usar o nome de Deus em vão é um mandamento divino que visa preservar a santidade do nome de Deus e orientar os fiéis a tratá-lo com respeito. Por que é importante não usar o nome de Deus em vão? É uma demonstração de respeito a Deus. É um pecado grave chamado blasfêmia, que consiste em desrespeitar a Deus ao seu nome. É uma violação do mandamento divino. É uma desonra a Deus quando usamos o nome de Deus em modo impensado ou fazer um juramento. É uma contradição com a prática da injustiça, da maldade, comédia contra o próximo. É uma contradição com o intuito de enganar e explorar o semelhante. Então, essa é a resposta número 7, tá, pessoal? Vamos para a pergunta de número 8. Qual é o quarto mandamento? Explique um pouco. A resposta número 8. O quarto mandamento da lei de Deus manda que honremos também todos aqueles que, para nosso bem, receberam de Deus alguma autoridade na sociedade e esclarece os deveres que exercem essa autoridade, bem como aquelas que dela se beneficiam. Tem aqui também que fala sobre, né, o quarto mandamento.
que o Senhor, teu Deus, ordenou para que se prolongue os seus dias e para que te vá bem na terra e que te dá o Senhor teu Deus. Porque é um gesto de carinho, né? De amor ao próximo. É um gesto de você ter mais amor ao próximo, ter empatia, né? E saber como tratar as pessoas. E assim Deus se agrada, né? Da forma que a gente trata bem o próximo, da forma que Deus vê a nossa sinceridade, a nossa fidelidade diante dele. Esta é a resposta da número 8. Vamos para a número 9. Por que é importante seguir os 10 mandamentos de Deus? A resposta é: aprendemos que os mandamentos nos ajudam a compreender a vontade de Deus e quando obedecemos a eles, nossas ações se transformam em nossa salvação. De fato, quando obedecemos a Deus, Ele está obrigado a nos dar bênção que nos prometeu. Os mandamentos também constituem um caminho de vida que nos conduz a viver em liberdade como filhos de Deus. Nós temos que obedecer, né? Os 10 mandamentos da palavra de Deus, porque é uma forma de que Deus vê que a gente é fiel a Ele, né? Porque a palavra de Deus diz que os 10 mandamentos deverão ser cumpridos, ser obedecidos. Os 10 mandamentos é como uma lei, né? Que você tem que exercer, tem que cumprir, né? Com os 10 mandamentos que Deus deixou. Porque tudo que está escrito nos 10 mandamentos foi uma forma de que Deus deixou para ser cumprido, para não fazermos o mal ao próximo, né? Porque, como a gente vê lá nos 10 mandamentos, né? Que não podemos adulterar, não furtarás, né? Não dirá falso testemunho. Então, isso a gente vê muito hoje, isso. É a questão dos 10 mandamentos, a gente vê muitas pessoas a desobedecer os 10 mandamentos, que deve ser cumprido. E tem muitos e muitos e muitos que não cumprem, né? Com os 10 mandamentos. Aliás, eu acho que tem muitos e muitos que nem conhecem os 10 mandamentos, eu acho que nunca nem leram a Bíblia para entender e para saber o significado dos 10 mandamentos. Então, eu peço a cada um de vocês que está vendo esse vídeo, que vocês possam refletir, né? Refletir, passar a estudar a palavra de Deus, para vocês terem mais conhecimento das coisas de Deus, ter mais conhecimento do que a gente tem que cumprir para ser salvo. Não é só dizer, colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair de porta fora dizendo que agora é isso, que é aquilo. Mas se você for e não cumprir o que está dentro dela, não somos nada. Somos um pedaço de pau que só carrega aquele objeto aí debaixo do braço, mas não cumpre nada que está dentro da Bíblia. Então, eu peço a vocês que lerem a Bíblia e reflitam, tá? Sobre os 10 mandamentos. Não só os 10 mandamentos, mas que estudem a Bíblia para saber a importância da nossa salvação. Os mandamentos do Senhor são proteção para a nossa vida. E a própria palavra diz que esses mandamentos não são penosos e não são sugestões, mas ordem de Deus para a nossa vida. Esta é a resposta da número 9. Vamos para a pergunta de número 10. Qual é o quinto mandamento e como podemos honrar nossos pais? Eu separei aqui, pessoal, umas respostas, né? Tudo baseado na palavra de Deus. Eu deixei tudo copiadinho para na hora a gente não se perder, tá? Eu vou estar lendo aqui as respostas da número 10. A Bíblia diz que o 10 mandamento, o quinto mandamento, aliás, honrar teu pai e tua mãe, está no livro de Êxodo 20, 12. É um mandamento divino que visa garantir a harmonia familiar e a estabilidade social. Aí que fala assim, como honrar os nossos pais. É a Bíblia de estudo, tá, pessoal?
Reconheça os valores e os sacrifícios e cuidados e ensinamentos que eles lhe proporcionaram. Demonstre gratidão, ouça com atenção quando os pais falam, ajude as tarefas de casa, respeite quando os pais dizem não. O significado é: honrar os pais é uma manifestação de gratidão pelo amor incondicional e pela dedicação que moldaram nossas vidas. Honrar os pais é um reflexo do nosso respeito a Deus. Honrar os pais é uma ordem divina que nos ensina a honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida, tá? Muito lindo, né, gente? Então, essa é a resposta da número 10. O quinto mandamento é muitas vezes esquecido ou ignorado no mundo de hoje, sabia, pessoal? Porque hoje em dia são poucos filhos que honram pai e mãe. O quinto mandamento também é uma questão ainda mais importante a ser considerada em famílias desestruturada ou disfuncionais. Porque hoje em dia a gente vê quantos pais falam não para os filhos, eles passam por cima e seguem a vida deles como eles querem, né? Só que lá na frente quebra a cara, porque não obedeceram os pais, né? Não quiseram cumprir o que os pais falaram. E por isso que vive o mundo de hoje, cheio de filhos abandonados pelo mundo, não tem pai, não tem mãe, por quê? Porque não quiseram obedecer às regras dos pais, como a palavra de Deus manda. Então, essa é a resposta da número 10. Vamos para a pergunta de número 11, que diz assim: por que é importante respeitar e cuidar de nossos pais? Respeitar e cuidar de nossos pais tem várias respostas para isso. Respeitar e cuidar de nossos pais é importante por vários motivos, entre eles fortalecer os laços familiares, aprender sobre a finitude da vida e honrar o legado dos nossos antepassados. Cuidar dos nossos pais é uma forma de reforçar os laços afetivos e a relação de respeito e empatia. É uma obrigação moral e ética, mas também uma obrigação jurídica da família. O processo de cuidar dos nossos pais nos ensina sobre o envelhecimento, a perda de autonomia e a importância de valorizar cada momento com eles. A inversão dos papéis é inevitável e dolorosa, mas nos torna mais complexo e preparado para o nosso próprio ciclo de vida. Honrar os nossos pais significa reconhecer que eles criaram a nossa vida e a trouxeram para este mundo. Os pais transmitem aos filhos valores morais e éticos e religiosos, dando-lhe disposição para tornar o mundo melhor. Aqui na Bíblia fala que obedecer aos pais é muito importante porque seus ensinos protegem de muitos os perigos. Então, é a resposta de número 11, tá bom? Vamos para a pergunta de número 12. Qual é o sexto mandamento da palavra de Deus? A resposta é: o sexto mandamento da palavra de Deus é: não cometerás adultérios ou não pecarás contra a castidade. Ele é uma ordem de Deus para que as pessoas vivam a castidade e a felicidade no casamento. Porque a Bíblia condena, né, o adultério. E hoje em dia, as pessoas hoje não estão somando com nada, né? Acho que eles nem lembram que existe esse mandamento, né? Que não adulterarás. Mas Deus é poderoso, né? E suas leis são rígidas, que devem ser cumpridas. E eu peço a vocês que estão vendo esse vídeo, que vocês meditem bastante, tá? Em cada mandamento da palavra de Deus, gente. Cada mandamento. Se você ainda não conhecia os mandamentos de Deus, vocês passam a ter mais conhecimento, tá? Vamos para a pergunta de número 13. Por que é proibido matar e como podemos valorizar a vida humana?
Matar é proibido porque a vida humana é um bem valioso e inviolável, e todos os seres humanos têm dignidade. A vida deve ser respeitada desde a concepção até a morte natural. Então não cabe a nós, ser humano, tirar a vida de alguém, né? Porque quem ficou para dar a vida e tirar a vida foi Deus. Então essa é a resposta da número 12. 12 não, a resposta número 13, tá, pessoal? Desculpa aí. Vamos para a pergunta de número 14. Qual é o sétimo mandamento? Fale um pouco do que você entende. A resposta da número 7 da 14 é: o sétimo mandamento da lei de Deus é não roubar. Ele proíbe a apropriação de bens alheios e nos chama a respeitar o próximo e a agir de forma justa. Tirar ou reter algo alheio contra a vontade do dono causa dano ao próximo em seus bens. Reter salários justos, explorar a necessidade do próximo. A importância de respeitar o que pertence ao próximo, né? Porque o sétimo mandamento nos ensina a importância de respeitar o que pertence ao próximo, a importância de agir em conformidade com o bem comum, a importância de honrar o respeito pelos bens alheios, a importância da integridade nas relações. Então, esta é a resposta da número 14. O que eu entendo sobre isso, pessoal, é assim, que a gente nunca deve, né, colocar a mão nas coisas alheias, né? Porque a gente tem que se conformar com o que a gente tem, com o que a gente é. E pedir a direção de Deus, pedir a autoridade de Deus, pedir autonomia para que Deus nos dê discernimento, nos dê força para a gente conquistar aquilo que desejamos, mas não colocar a mão nas coisas alheias, porque não agrada a Deus, tá? Isso chama de roubo, colocar as coisas nas mãos, colocar a mão nas coisas alheias, né? Chama-se de roubo, outro chama de ladrão. Tem várias formas que as pessoas usam para difamar uma pessoa, tá? Então, o que eu entendo é isso, que a pessoa reflita, né? E o tanto que é chata a gente ver uma pessoa lá na frente conquistando algo que ele lutou tanto para conquistar aquilo, e vem uma pessoa usada pelo inimigo e chega lá, tira a vida, toma tudo que a pessoa conquistou, né? Então, eu acho isso uma injustiça. As pessoas viverem nesse mundo de hoje, subordinando os trabalhadores, né? Ficam ali só observando o que a gente tá ali conquistando, que a gente tá lutando para ter. Aí chega ali, toma tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou e vai viver a vida dele com as coisas alheias. Então, isso não agrada a Deus. Se você quer ter uma vida digna, uma vida de prosperidade, uma vida boa, uma vida bonita com Deus, uma vida de bonança, uma vida transbordante, então você lute para você conquistar aquilo que você deseja. Então, esta é a resposta da número 14. Vamos para a número 15. Por que é importante ser fiel e respeitar os ensinamentos e direções deixadas nos 10 mandamentos? Vamos responder a última pergunta. Os 10 mandamentos são importantes porque nos ajudam a compreender a vontade de Deus, a viver uma vida justa e nos tornamos melhores pessoas. Compreender a vontade de Deus, os 10 mandamentos nos permitem saber o que Deus espera de nós e como progredir espiritualmente. Ele testa nossa disposição de ser obediente a Deus. Os 10 mandamentos ensinam a ser honestos, honrar os pais e santificar os dias do Senhor e a ser bons vizinhos. Eles nos ajudam a desenvolver um senso ético que nos acompanhará ao longo da vida. Então, esta é a resposta da número 15, tá, pessoal?
porque ser fiel a Deus é um ato de, né, cumprir com a palavra de Deus e respeitar os mandamentos de Deus, respeitar a vontade de Deus, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, né, como diz a palavra. E a pessoa que é fiel a Deus, Deus agrada. Tudo na sua vida é transformado. A pessoa que é fiel a Deus, tudo que você vai fazer dá certo, porque Deus vê a tua fidelidade com Ele. E ser fiel é importante porque demonstra respeito, compromisso, confiança e contribui para a construção de relações saudáveis, duradouras e solidárias. A fidelidade é uma forma de demonstrar que valoriza e respeita a relação, que está disposto a fazer o que for necessário para mantê-la. A fidelidade é um elemento chave na construção e na manutenção da confiança, que é fundamental em todos os relacionamentos saudáveis. A fidelidade fortalece os laços e cria um ambiente de amor e segurança. Porque a fidelidade ela tem vários sentidos. Tem a fidelidade espiritual com Deus e tem a fidelidade ao casamento, né? Que é quase uma coisa só. Porque se você for fiel, né? Se for fiel numa parte, Deus te dá o dobro, né? Se você for fiel no casamento, Deus te abençoa cada vez mais. Então, tudo isso faz parte. A fidelidade entre amigos promove uma conexão profunda baseada na confiança e na sinceridade. Que é o que Deus quer de nós, né? Confiança e sinceridade, honestidade, dignidade, perseverança, né? Isso tudo faz parte do que Deus requer de cada um de nós. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de cada pergunta, de cada resposta. Aquilo que eu não pude responder, que o Espírito Santo de Deus possa responder por mim. E que Ele dá o entendimento para cada um de vocês discernir as coisas boas da vida. Tá? Eu vou estar deixando aqui um versículo da palavra de Deus para vocês refletir cada vez mais. Vou deixar com o trecho da palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, versículo 10, 11, 2, 11 e 13, que diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, tá? Essa é a palavra de Deus que eu quero deixar aqui para vocês, que vocês possam refletir a cada momento, a cada versículo, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a todos vocês. Vou estar deixando aqui no final do vídeo o nome de cada participante, tá? A tag de perguntas e respostas. E as participantes são Cleuco Amor ao Ponto, que é o meu canal, Duartes, Edivânia Marta Muniz, Jussara Barbosa, Leda Dica de Economia, Silvânia Dicas, Cantinho da Teteca, Lúcia Baldo e Vem Que Tem Variedades. Essas são as meninas que vai participar conosco, né, dessa maravilhosa tag. E já peço a vocês que assim que vocês terminarem de assistir o meu vídeo, corre lá e vai assistir o vídeo das nossas amiguinhas, porque cada uma tem respostas lindas, maravilhosas. Mulheres que são estudadas dentro da palavra de Deus, mulheres que são guerreiras, mulheres que estão ali lutando por seus objetivos, e tenho certeza que cada uma vai conquistar aquilo que tanto almeja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Fiquem todos na paz do Senhor.